Agora, o pastor Jorge Mitian, um grande líder evangélico lá da Argentina, ele também esteve em Santarém, e ele fez o seguinte, ele foi checar mesmo se esse mover de Deus realmente estava acontecendo. Ele fazia o seguinte: todo restaurante que a gente levava ele, sorveteria, qualquer coisa, ele ia e perguntava para um dos atendentes, para qualquer pessoa, com aquele sorriso dele, né, que desarma assim, e falava: você conhece a Jesus? E ele ficou espantado, porque a grande maioria das vezes a pessoa falava: sim, 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 inclusive sou líder de célula. Ele entrava lá para a cozinha dos restaurantes, irmãos, para falar com os cozinheiros, com as cozinheiras: você conhece Jesus? Sim, sim, sou supervisor de 12 células. Ele: o quê? Ele falou: Eibe, impressionante o que Deus está fazendo nessa cidade. Ele falou: eu sonho em ver isso acontecer lá em Buenos Aires também. E eu concordo em fé com ele, eu creio que vai acontecer em nome de Jesus. Mas eu lhe garanto uma coisa, irmão: se Deus tem feito qualquer coisa lá em Santarém, agora em Fortaleza, e Ele tem feito, mas eu lhe garanto, e eu não estou falando isso só como frase de efeito, Deus sabe, não é por causa de mim, é apesar de mim, de tantas pisadas na bola, como vocês ouviram ontem, mas através da intimidade com Deus, que é o principal. Por isso que eu tenho gostado tanto da tônica desse congresso, tanto das palavras do pastor Edilio, como a música que acabamos de ouvir. Que música linda, sobre a intimidade com Deus. O segredo principal é esse. E para mim, o segundo segredo principal para a minha vida ser transformada, depois da intimidade com Deus, e para ver a vida de outros transformada, tem sido o discipulado um a um. E eu me lembro que muitos anos atrás nós falamos bem, a Bíblia é muito clara, independentemente da sua teologia, a Bíblia é muito clara. Ela diz claramente, 2 Pedro capítulo 3, que Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Também em 1 Timóteo capítulo 2, ele mais uma vez diz claramente que Ele deseja que todos os homens sejam salvos. E eu creio que você já ouviu, né? Se você fizer um estudo bem profundo, né, nas raízes do grego dessa palavra todos, você vai chegar à conclusão que todos quer dizer todos. Significa todos mesmo. Olha para o seu vizinho e fala assim: Ele quer que todos sejam salvos. Então, alguns anos atrás nós começamos a declarar: bem, Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor sobre Santarém também. E nós declaramos essa cidade transformada, salva. Claro, não é só declarar, é acima de tudo intimidade com Ele, trabalhar e fazer discípulos. Mas eu me lembro que nós declaramos: olha, se alguém insiste em ir para o inferno, aqui em Santarém vai ter que sair da cidade, porque essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Amém? Fala para o seu vizinho, fala o nome da sua cidade e diga assim: a cidade fulano de tal pertence ao Senhor Jesus. Diga isso. Oh, glória. Aleluia. Agora, queridos, preste atenção, isso aqui é interessante. Só tendo a estrutura, os odres novos, não vai fazer toda a diferença, nós sabemos disso, né? Os odres são muito importantes, as células, o discipulado bem organizado, mas se aquilo for só uma coisa seca, sem vida, não vai fazer efeito verdadeiro. Tem que ter o vinho novo, tem que ter o mover de Deus, tem que ter algo que realmente vai fazer a diferença. E uma das verdades bíblicas, dos princípios que tem mais revolucionado a nossas células e o discipulado e a forma de discipular, a forma de trabalhar na célula e na igreja local, tem sido esse princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês. E ele é baseado em uma frase, em um versículo,
em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. E antes de mesmo estudarmos esse versículo, pode tirar do PowerPoint esse versículo, porque talvez alguns já viram, né? E não vale, né? Porque eu ia pegar de surpresa aqui, eu queria perguntar para vocês, qual é talvez o versículo mais conhecido de 2 Coríntios, capítulo 5? 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura. Não vou estar pregando em cima desse versículo, não. Mas eu vou estar pregando o versículo bem antes dele, o versículo 16. Agora pode mostrar. 2 Coríntios 5, 16. É o versículo que vem bem antes dele, que diz: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Eu gostaria de enfatizar só aquela primeira frase. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Aliás, a mensagem toda é baseada nessa frase. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, desde que eu me converti, desde que eu me nasci de novo, daqui em diante, a ninguém, diga ninguém, conhecemos segundo a carne. Em primeiro lugar, esse ninguém inclui a nós mesmos. Ninguém é ninguém. Então, nós não devemos conhecer a nós mesmos segundo a carne. Muitos cristãos acabam se enxergando segundo a carne. E não pela ótica espiritual, não pela ótica de como Deus os enxerga. Através de insistir em se enxergar segundo a carne, sabe o que acontece? A pessoa acaba ficando muito deprimida, porque ela vê tantos defeitos nela mesma. E ela poderá ficar tão desanimada com a vida cristã, porque ela fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir viver essa vida cristã como eu devo. E você sabia que o próprio fato dela estar se enxergando segundo a carne, impacta a ação completa do Espírito Santo na vida dela? Sabe por quê? Porque ela está em desobediência a Deus. O princípio bíblico é que daqui por diante, da sua conversão em diante, é para você aprender a enxergar a todos, inclusive a si mesmo, com uma outra ótica. É antibíblico você ficar se enxergando segundo a carne. E muitas vezes a pessoa fica insistindo em se enxergar segundo a carne, e até o jeito que ela ora é cheio de desânimo, depressão. Oh, Deus, eu sou tão fraco, pecador tão horrível. Se ela estivesse falando, olha, se não fosse pelo Senhor e pela sua graça e misericórdia, eu seria um pecador tão fraco, tão horrível, tão derrotado. Muito bem. Mas não, ela fala, eu sou assim, eu sou assim. E ela insiste a se enxergar de uma forma que a Bíblia fala que não é para fazer. O que ela não está entendendo é que ela está em desobediência a Deus. Porque a Bíblia é muito claro, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Agora, como eu disse, alguns poderão até achar que é humildade, mas na realidade é desobediência a Deus. Eu me lembro da história de Gideão, lá em Juízes capítulo 6, que a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Bem, você sabe que para malhar trigo, o que é malhar trigo? É bater os feixes do trigo para que a palha voa com o vento e o trigo fique lá no chão. Tem que ser um lugar bem limpo, mas bem arejado, onde tem vento, para a palha poder voar. Só que ele estava malhando o trigo no lagar. O lagar era um quarto, ou um tanque fechado, onde eles pisavam as uvas, descalço, cuidadosamente, para escorrer o sumo das uvas para fazer o vinho. E ele estava malhando trigo no lagar. Quer dizer, um local muito inapropriado para malhar trigo. Mas ele está fazendo isso por quê? Porque estava com medo dos midianitas, porque os midianitas deixavam os israelitas plantar tudo, crescer, cultivar, fazer a colheita, e quando a colheita estava pronta, eles só entravam e roubavam eles. Todo ano, na hora da colheita, era assim. E ele, então, estava malhando trigo no lagar.
E aí apareceu o anjo do Senhor, que dizem os teólogos que essa expressão anjo do Senhor é uma teofania, que na realidade é o próprio Deus, Jesus, sendo personalizado no Velho Testamento, aparecendo como anjo, como homem. E o anjo do Senhor disse assim: o Senhor é contigo, homem valente. Imagino que o Gideão deve ter olhado para trás, com quem que está falando? Porque eu acho que ele se sentia o pior dos covardes, lá dentro do lagar, malhando trigo, escondido dos midianitas. Mas ele falou: o Senhor é contigo, homem valente. E sabe as primeiras palavras que saíram da boca dele? Se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso? Em outras palavras, pela ação dele, ele não estava agindo como valente. E pelas palavras dele, ele mesmo questionou se o Senhor estava com ele. Agora, o anjo do Senhor disse uma coisa: que o Senhor estava com ele, ele era um homem valente. Ele estava, em efeito, dizendo outra coisa: o Senhor não está comigo e eu não sou valente. Qual dos dois estavam falando a verdade? Hein? Só o anjo. O Gideão não estava falando a verdade, porque ele foi enganado pelas próprias circunstâncias, pela própria autoimagem errada que ele tinha dele em Deus. Então ele se via erradamente, ele se via de uma forma errada, e isso estava prejudicando. E aí começou o trabalho de Deus para mudar a forma como ele se enxergava, e se enxergar em Deus como um homem valente. Aí ele agiu como um homem valente e derrotou os midianitas pelo poder de Deus. Mas só depois que Deus ajudou ele a mudar a ótica de si mesmo. Eu penso em muitos cristãos, um pouquinho mais retorno, por favor, aqui, queridos. Em muitos cristãos que têm, vez após vez, eles têm feito o seguinte: eles têm nos seus ministérios, às vezes, como um lampejo, passa aquela imagem, fazem coisas grandes, corajosas, ousadas, audaciosas para Deus. Porque a Bíblia fala que o justo é intrépido como leão. Mas ele pensa: não, quem sou eu? Não. Então ele volta para dentro do seu lagarzinho e vai malhar trigo. E sabe, tantos líderes de célula estão lá dentro do lagar, malhando trigo. Tantos membros de igreja, nem líder de célula, acham que podem ser, porque não se veem como homens e mulheres valentes, estão lá malhando trigo. Tantos pastores estão malhando trigo dentro do lagar. Mas a palavra de Deus para você, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta manhã, é que você é um homem valente, você é uma mulher valente, e o Senhor está contigo, e você vai ser grandemente usado por Deus em nome de Jesus. Agora, para isso acontecer, é importante que haja realmente uma obediência a esse versículo, a essa frase. A ninguém conhecemos, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, se ninguém inclui a nós mesmos. Nós não devemos conhecer a nós mesmos segundo a carne. Você tem que enxergar a realidade espiritual como ela realmente é. Porque, olha, nem toda a realidade espiritual se materializou ainda no mundo natural. Mas só porque não se materializou, não quer dizer que não é uma realidade. Deus está aqui, nós sabemos disso. Você não está vendo Deus, mas não é menos real pelo fato que você não está vendo. Então, só porque você não está enxergando algo com sua ótica natural, com os olhos naturais, não quer dizer que é menos realidade. Muito pelo contrário. A realidade é que Deus está aqui, nós não estamos enxergando. Então, no natural, nós não estamos vendo Ele. Mas o natural é mentiroso nesse sentido da realidade como todo. Porque na realidade como todo, Deus está aqui. Não estou enxergando Ele, mas Ele está aqui. Interessante isso. Então, nem toda a realidade espiritual se materializou ainda. Para que ela possa se materializar, a Bíblia fala que é através da fé. A fé que pega as realidades espirituais e materializa essas realidades espirituais no mundo natural. Então, depois que o Gideão começou a ter a fé viva, que ele era aquilo que Deus estava dizendo que ele era, aí ele começou a agir como a realidade espiritual já falava antes que ele era, mas ele não estava agindo de acordo. Interessante isso. Por exemplo, um texto lá em Joel 3,10.
não precisa abrir a Bíblia, mas lá, se você estudar, você vai ver que é uma passagem profética sobre a igreja. E ele fala assim: digo fraco, eu sou forte. Agora, será que Deus estaria dizendo assim: olha, vamos ser bem honestos, na prática, na realidade, você é fraco, mas nós vamos fazer um jogo de psicologia aqui. Você vai ficar falando, como ensinam os budistas, né? Ou os caras de pensamento positivo. Fica falando: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Aí você vai ficar forte. É assim que funciona? Não, não é assim. Deus está falando: olha, se você está fraco, é porque você tem acreditado uma mentira do diabo. O diabo que psicologicamente te enganou. Você está se vendo ainda como uma velha criatura, como uma pessoa que não nasceu de novo, como uma pessoa que não está cheia de Jesus. Você não está enxergando a realidade, você se sente fraco. Você está na prática, está sendo fraco, é porque você tem aceitado uma mentira do diabo. E a Bíblia fala para levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Então ele diz: não aceite essa mentira do diabo e comece a dizer a verdade, porque a verdade é que você é forte no Senhor e na força do seu poder. Meu irmão, isso começa a revolucionar. O líder de célula começa a fazer coisas que ele nunca imaginava que ele podia fazer antes. O discipulado começa a ser outro discipulado, porque existe um espírito de fé que ajuda aquele novo convertido. E o discipulador fala: você vai vencer, meu irmão. Você já é um mais que vencedor. Você não tem que aprender a ser um vencedor. Você já é. Você só tem que apropriar aquilo que Jesus já fez por você na cruz do Calvário. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Aleluia. Por isso que eu gosto desse texto, dentro desse mesmo contexto, desse versículo. 2 Coríntios 4,18, que diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Agora, tem duas maneiras de ajudar você a entender essa realidade espiritual e se enxergar não mais segundo a carne, porque o grande erro de muitos cristãos é que eles têm insistido em desobedecer a Bíblia e se enxergar segundo a carne, mas a Bíblia fala: daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Se ninguém inclui você mesmo. Então, duas coisas que nos ajudam muito na Bíblia, duas frases. Uma é em Cristo, que tem mais do que 300 vezes no Novo Testamento, e a outra é Cristo em você. Em Cristo, eu gosto daquela ilustração simples, que talvez você já ouviu, mas eu pego um pedacinho de papel e coloco dentro da Bíblia. Vamos supor que eu acabei de colocar um pedacinho de papel dentro da Bíblia. Você está vendo o papel? Não. Ele está o quê? Oculto na Bíblia. Isso eu falo: você está oculto em Cristo. Escondido em Cristo. Agora, eu pego essa Bíblia e crucifico ela, simbolicamente, né? O que aconteceu com o papel? Foi crucificado também. Eu pego a Bíblia, enterro a Bíblia, o papel também foi enterrado. A Bíblia ressuscita, o papel foi ressuscitado. A Bíblia é assunto aos céus e senta à direita do Pai. O papel está onde? Lá à direita do Pai. E foi o que aconteceu com você exatamente. Você está em Cristo e em Cristo você já morreu para o pecado. Em Cristo você já foi enterrado. Em Cristo você já ressuscitou. Em Cristo você já foi assunto aos céus, muito acima de todo o principado e poder, domínio e potestade de todo nome que se possa referir, não somente nesse século, mas também no vindouro. Você está acima lá e todas as coisas estão debaixo dos seus pés em Cristo Jesus. Olha para o seu vizinho, fica olhando para baixo, meu irmão, porque você está sentado nos lugares celestiais. Irmãos, a Bíblia diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo, eu ainda preciso um pouquinho mais de retorno para mim não ficar rouco, tá, queridos? Me perdoe a insistência. Meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós começamos a ensinar essas verdades, vez após vez, as pessoas, eu vi os novos convertidos, e os velhos convertidos também começaram a dizer: como o diabo tem me enganado por muitos anos, pastor. Agora eu sei que eu realmente tudo posso naquele que me fortalece. Tudo começou a mudar.
Não através de um pensamento positivo, ou uma teologia deturpada, de que qualquer coisa que você pensar e falar vai acontecer, não. Eu me lembro claramente do profeta Elias, que chegou e falou assim: olha, Acabe, pode comer e beber, que já estou ouvindo o som de abundante chuva. E não tinha nenhuma nuvem no céu, e nem orvalho por 3 anos e meio. Mas ele falou uma palavra de fé. Tem que falar a palavra de fé? Tem que, mas não é só inventada por você. Porque se você olhar no começo daquele capítulo, que é Reis capítulo 18, você vai ver que Deus falou para Elias: vai, apresente-se e Acabe, porque certamente darei chuva sobre a terra. Quando Deus, é igual o pastor Ed Lee, eu estava falando, se você recebeu uma palavra de Deus, né? E você, através do Espírito Santo, essa palavra, esse logos, e você sabe que Deus falou com você. E lembre-se, o rema nunca vai contradizer o logos. Aquele tchan sempre está baseado no tchan, 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 tchan. Amém? Se ele contradizer o tchan, 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 aquele tchan não é do Espírito Santo, pode ter certeza disso. Amém? Mas quando o Espírito Santo, que a letra mata, mas o Espírito vivifica, quando o Espírito sopra, e você sabe que Deus falou com você, então foi o que aconteceu. Nós tínhamos R$500 no caixa, lá em Santarém, a igreja era bem menorzinha, e estava à venda a televisão, canal de televisão, 351, para ser exato, $1.000. E nós oramos com o presbitério, e Deus deu o tchan. E eu falei para o pastor Sandro na época, inclusive, falei: Sandro, pode ir lá assinar o contrato. E ele se tornou o diretor da televisão depois. Irmãos, foi um milagre. Lá no interior do Pará, diziam os empresários, aqui nem esse tipo de dinheiro não tem. Aqui. Irmãos, naquele momento que assinamos o contrato, em 10 dias, nós demos para eles 150 mil de entrada. Em 10 dias. Mas porque Deus tinha falado, eu recebi uma palavra de Deus, está entendendo? Quando eu sabia que eu sabia que eu sabia, aleluia. Eu falei, agora eu sei o segredo é ficar ouvindo, é ficar íntimo com Ele, recebendo a palavra dEle. Se Deus me mandar um dia comprar a Globo, a gente compra a Globo também. Mas o segredo é receber a palavra dEle, ser baseado na palavra dEle. Sabe, a Bíblia diz, e é o próximo versículo depois do nosso versículo, qual é a realidade espiritual? 2 Coríntios 5,17, que é o próximo versículo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, isto é a realidade. Deus não está brincando com a gente, não. Isto é a verdade, mas o diabo tem mentido e muitas vezes falado, você não é uma nova criatura, não. Ou você é novo, mas está misturado com muito velho lá também. Está amarrado a verdade que deve prevalecer. Conhecereis a verdade, mas não é só conhecer mentalmente. Você tem revelação dessa verdade, ela te liberta. Diz, eu sou novo mesmo. As coisas velhas já passaram mesmo. Tudo já se fez novo mesmo. Esta é a realidade. Diga, eu tomo posse disso. A palavra de Deus é a verdade. No seu espírito, a Bíblia diz que você foi aperfeiçoado de uma vez para sempre. Olha o que diz Hebreus 10,14. Ele nos aperfeiçoou de uma vez para sempre, pelo sangue dele, não é pelos nossos méritos. A Bíblia mostra que o sangue de Jesus, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Porque olha, você foi aperfeiçoado de uma vez por todas, no seu espírito, na sua mente, nas suas ações, você está tendo um processo de santificação. Mas como que esse processo até vai funcionar? É na medida que você se apropriar das realidades espirituais. Ah, isso é tão revolucionário. E justamente isso que o diabo não quer que você faça. Por isso que ele quer insistir
de você ficar se enxergando segundo a carne. E a Bíblia fala que isso é pecado, isso é desobediência a Deus, porque daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne, inclusive a nós mesmos. Isso para mim foi uma revolução e tem revolucionado o nosso ministério. Eu me lembro, bem, a outra verdade, além de quem nós somos em Cristo, é quem Ele é em nós. A Bíblia fala em 1 João 4,4. O que está escrito? 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencidos, está no passado, vencidos os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Pergunta para o seu vizinho: você entende que Jesus realmente está lá dentro? Pergunta para ele. Eu tive uma experiência que me revolucionou. Eu não me sentia, eu não tinha todo, assim, eu tinha um pouco, claro, mas ainda estou crescendo, mas naquela época eu tinha ainda menos revelação dessas realidades. Mas eu me lembro que eu tenho a prática de jejuar normalmente, pelo menos o café da manhã no domingo. E naquele domingo eu não ia jejuar mais, só o café da manhã, já tinha terminado as programações da igreja de manhã, e eu estava lá com meu prato pronto para almoçar, e eu me lembro que o garfo estava no ar, quando disseram: Eibe, o telefone é para você. Eu pensei, não vou nem comer ainda, eu vou lá atender o telefone. Alô, aí era uma irmã da igreja dizendo: pastor, tem uma mulher endemoniada aqui, o negócio está sério. Faz 6 dias que ela não come, o negócio está sério, já chamaram os carismáticos, os macumbeiros, parece que até padre, enfim. E não está conseguindo nada. Então, agora estão querendo que o senhor venha. Aí eu até brinquei, falei, depois que nada dá certo, aí chama o pastor, né? Ela falou, não, pastor, mas eles estão bem sinceros, estão querendo ajuda, se o senhor puder ir. Eu falei, claro. Aí eu pensei comigo mesmo, ainda bem que eu estou em jejum ainda. Mas ela me explicou como a situação estava muito feia lá, e eu pensei, rapaz, eu não sou muito perito nesse negócio. De lá para cá já tive alguma experiência, mas naquela época eu tive menos ainda. E eu falei, meu Jesus. Aí eu me lembrei de um amigo pastor meu na cidade, que é perito, né? Ele é expulsador de demônio profissional. Aí eu falei para ele, olha, se você puder ir comigo, fui lá na casa dele, expliquei a situação. Aí ele falou, tudo bem, eu vou. Aí eu já tinha sido chutado por alguns demônios antes. Então, no carro, na ida, eu falei assim para ele, olha, pastor, é o seguinte, quando chegar lá, o irmão toma a dianteira, pastor, eu vou só ficar apoiando em oração. E irmãos, nós chegamos lá no bairro de Santarenzinho, meu irmão, o que tinha de gente, parecia que aquela parte do bairro estava todinho no quintal. Porque as pessoas estavam preocupadas, achando que a mulher ia morrer. Porque fazia realmente 6 dias que ela não tinha comido nada. Endemoniada direto. E quando eu parei o carro na frente da casa, o marido dela, que era um garimpeiro, nos encontrou. E eu fui perguntar para ele. Falei, é verdade que faz 6 dias que ela não come nada? É verdade. Estamos com medo que ela vai morrer a qualquer momento. E nada tem dado certo. E eu conversando com ele, aqui fora da casa. E eu ouvi um barulho vindo lá de dentro. E a mulher não estava nem na sala da frente, estava em outro quarto. Mas eu ouvi um barulho vindo lá de dentro, falei, que barulho é esse? Parecia 2 pedaços de ferro se esfregando. Ele falou assim, são os dentes dela. Como disse o Ed Leon. Eu achei difícil acreditar que podia ser os dentes dela. Aí, quando falei, pastor, pode entrar, eu vou atrás. Meu irmão, nós entramos, ela estava lá deitada numa cama, e
tinha uma multidão, tinha uma outra porta de saída lá daquele quarto, tinha janelas, multidão na porta, nas janelas, tinha uma multidão dentro do quarto, mas todo mundo ficava longe da cama, com muito medo. E eu, assim, para apoiar melhor o pastor em oração, eu fiquei bem longe da cama também, no meio da multidão lá. E o pastor disse assim, aliás, quando eu entrei, aí que eu vi os dentes dela, irmãos, realmente não estavam batendo assim, estavam esfregando assim. E saía um barulho tão infernal. Era assim, eu creio que até um milagre diabólico que não esmagava os dentes, não quebrava os dentes. Impressionante. Barulho horrível. Aí eu me lembro que fiquei lá apoiando, né? E o demônio gritava através dela com aquela voz masculina, né? Eu sei que você é pastor. Eu acho que estava se referindo ao outro, porque eu não estava em condição de pastor lá. Eu sei que você é pastor, mas eu não saio. Eu já disse que eu não saio. E gritava e dava aquelas risadas infernais. E o pastor foi lá no meio da sala, leu um trecho da Bíblia e foi lá para a cama e falou assim, sai em nome de Jesus. Aí ele falou para a mulher, diga amém, Jesus. E o demônio respondeu, amém, Jesus, mas eu não saio. Irmãos, depois o pastor falou para mim o que aconteceu, porque aí começou uma guerra, sai, não sai, e as risadas e os deboches. Mas o pastor falou para mim que o que aconteceu quando ele estava lendo a Bíblia, e realmente eu ouvi o demônio dizer isso. Enquanto ele estava lendo a Bíblia, o demônio disse bem alto, olha, eu sou do nível, não sei qual nível lá que ele falou, a hierarquia, e você sabe que essa hierarquia, esse nível, você nunca enfrentou e você não vai dar conta de me tirar. Então, aquilo jogou uma dúvida no pastor, dizendo ele, né, e por isso que não conseguiu. Eu só sei que, eu pensei, meu Deus do céu, o negócio está feio. Eu fiquei lá orando, só que passou meia hora, e o demônio ficava falando todo tipo de mentira. Ele falava que era um espírito bom, imagina se fosse mal, que era um espírito bom, e que ele ia sair sim, se chamasse algum tipo de, não sei se era curandeiro ou qualquer coisa, que ia fazer um tipo de banho nela, e aí sim ele sairia. E aí eu ouvi no meio da multidão um senhor idoso dizer assim, essa entidade sai, mas não desse jeito, ou seja, não pelo nome Jesus. Meu irmão, quando eu ouvi ele falar isso, eu pensei comigo mesmo, o zelo de Deus cresceu em mim, sabe? Eu falei, Deus, isso não pode ser, esse demônio está enganando essa multidão todinha, está errado isso, está errado. E eu me lembro que só entre eu e Deus, silenciosamente eu orei e falei, Deus, o Senhor tem que fazer uma coisa. E eu ouvi claramente a voz interior do Espírito dizer, não, meu filho, você que tem que fazer. E eu falei, eu? Nunca. Se o perito não está dando conta, muito menos eu. O perito não está dando conta, eu jamais vou conseguir, Senhor. Ele falou, não. Na realidade, você não é que vai tirar o demônio, você só tem que servir de canal. Você só tem que servir de instrumento. E ele me fez lembrar desse versículo, 1 João 4,4, mais uma vez. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E sabe, irmãos, de repente, naquela hora, em cima desse logos, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, eu tive um tchan. Pensei, sabe o que é realidade? Não é eu que vou expulsar o demônio, é Jesus e ele que está dentro de mim. Agora, tudo isso, eu estava sem fazer nenhuma palavra. E eu me lembro que só interiormente, sem falar nada em voz alta, só interiormente, falei, é ele que está dentro de mim que vai fazer a obra. E eu senti uma coragem sobrenatural e saí em direção à cama. Mas lembra que eu não falei nenhuma palavra em voz alta, foi só no meu espírito e na minha mente. E eu fui, agora senti uma coragem sobrenatural, não estava com medo mais, fiquei ao lado daquela cama e eu tive uma compaixão tão grande para aquela mulher sofredora. Então olhei
para dentro dos olhos dela. Eu nunca vi tanto ódio em toda a minha vida, porque o demônio olhava para mim com ódio de matar. Mas eu tive compaixão dela. E eu me lembro que eu perguntei para ela, como é o seu nome? Só que ele que respondeu. Ele disse o nome dele lá, que nem me lembro. Nem é importante lembrar, aleluia. Aí eu me lembro que o marido dela disse assim, o nome dela é Edneuza. E eu falei, é engraçado esse nome, é? Ah, é o seu nome? Não é irmã, mas não é uma coincidência. A irmã está escolhida por Deus para expulsar muitos demônios, em nome de Jesus. Aí, eu me lembro que eu falei assim, falei, Edneuza, Jesus te ama. Você está sendo horrivelmente oprimida por um demônio, mas Jesus vai te libertar. E eu nunca vi tanto ódio na minha vida. E ele olhava para mim com aquela voz masculina e ele falava, Jesus não ama ela não, quem ama ela sou eu. E eu já disse que eu não vou sair. Dava aquela risada. Aí eu olhei bem nos olhos dela, mas dessa vez para falar com ele, porque ele já tinha falado o nome dele. Eu falei, fulano. Eu falei bem baixinho, mas dava para ouvir porque estava um silêncio. Eu falei assim, fulano, você vai ter que sair. Quando eu disse isso, irmãos, até eu fiquei assustado, porque instantaneamente, aquele ódio nos olhos que eu via saindo dela, né, o ódio dele, se transformou imediatamente em pavor. Eu nunca vi tanto medo em toda a minha vida. E ele começou a fazer o corpo dela tremer todinho e se encolheu mais na cama assim, mas tremendo de medo e gaguejando ainda naquela voz masculina, gaguejando, ele falava assim, eu estou vendo Jesus, você está cheio de Jesus. E eu me lembrei que poucos instantes antes, sem falar nada, só no meu coração eu havia apropriado esta realidade. Maior é aquele que está em mim. Aleluia. Eu falei assim, você está certo. E ainda bem baixinho, falei assim, você está certo. E é esse Jesus que você está vendo, que está dizendo para você, sai dela em nome de Jesus. Falei bem baixinho, mas quando eu falei, o demônio saiu dela, mas jogando o corpo dela para cima, assim, bem alto mesmo, com um grito de terror. Quando ela desceu, ela já desceu sentada. Aí pela primeira vez na minha vida, eu ouvi a voz dela. Ela disse, ai meu Deus, onde eu estou? O que aconteceu? Ela não tinha Jesus. O medo abre a porta para o diabo, eu sabia disso. Eu não queria que ele voltasse. Então, imediatamente, eu sentei ao lado dela, disse, não preocupe, Edneuza. Você somente estava sendo horrivelmente oprimida por um demônio, mas Jesus te libertou. Aí eu falei, você não quer entregar sua vida a Jesus? Aí ela começou a chorar. Ela disse, eu quero, eu preciso de Jesus. Aí o marido, eu esqueci de falar, quando o demônio saiu, né, na hora que ela falou, meu Deus, onde eu estou, o que aconteceu? O marido dela começou a chorar. O marido dela era o único que tinha coragem de ficar perto da cama, né? E ele começou a chorar de alívio, de alegria. E agora ela também estava chorando. Aí ela olhou para ele que ainda estava chorando e ela disse, você também precisa entregar a vida a Jesus. Ele disse, eu sei, eu quero também. Aí eu falei, então todos dois agora vão repetir oração, entregando sua vida totalmente a Jesus, arrependendo dos seus pecados. Aí o pastor falou assim no meu ouvido, por que você não dá um apelo geral aí? Irmãos, eu olhei para a multidão estava toda assim, ó. Eu falei, boa ideia. Então fiquei em pé e dei uma pequena mensagem bem rápida.
Já que estavam tudo com a boca aberta, eu fui enfiando a palavra. Aleluia! Mais uma vez Deus usou o diabo poderosamente aquele dia. Porque muita gente converteu, amém? Muita gente, foi uma obra muito linda, irmãos. Só que aconteceu um negócio. Não foi eu que espalhei isso não, mas espalhou no bairro uma certa história. A história dizia assim, olha, aquele demônio cruel que saiu dela, está procurando alguém para entrar. Qualquer pessoa que não entregar a vida a Jesus, ele vai entrar nela. Estou lhe dizendo, irmãos, o que tinha de conversão no bairro, irmãos. Mas era tanta conversão naquele bairro. É verdade. Tinha uma casa não muito longe daquela casa que um dia eu fui evangelizar. E eu fui evangelizar porque algum parente, eu acho que me pediu para ir lá evangelizar. Quando eu fui falar de Jesus, que a mulher soube que eu era pastor, isso antes do acontecido. A mulher fechou a porta na minha cara, pá! E ela morava lá perto. E ela soube do acontecido, eu também quero Jesus. O marido dela, eu também quero. E ela não só entregou a vida a Jesus, veio me pedir perdão. Perdão, pastor, que aquele dia eu fechei a porta da sua casa. Eu quero Jesus. Irmãos, foi convertendo tanta gente. E o marido daquela mulher que tinha fechado a porta na minha cara, né, muito tempo antes, o marido dela tinha um caminhão daqueles bem grandes, né, aquela carroceria enorme, naquela época não era contra a lei levar pessoas em cima da carroceria. Todo domingo à noite lotava aquele caminhão para levar as pessoas para a igreja. E era tantas decisões públicas, pessoas convertendo, era muito lindo. Depois, hoje aqui no bairro Santarenzinho, tem uma igreja da paz, que não é uma igreja da paz que está ligada à sede, mas é outra igreja, e é uma igreja da paz poderosa que está debaixo da nossa cobertura também. E aquela igreja tem 3 cultos no domingo, naquele bairro que era um bairro tão pobre. Hoje a igreja é uma igreja com um prédio ar-condicionado, abençoado, multidões. E sabe, quando eu fui lá para pregar, não muito tempo atrás, eu vi aquele pessoal, é tão lindo, é tão bonito ver, fruto permanente por causa do nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Agora, qual foi a razão principal que eu te contei essa história? A razão mesmo. Porque a realidade é essa. Você já tem Jesus morando dentro de você. Eu posso lhe garantir que não tinha nada a ver comigo. Foi só porque eu tomei posse, apropriei da realidade espiritual. E essa mesma realidade, se você já entregou a vida a Jesus, Ele mora em você. Ele mora em você. Bem, o tempo está passando, então já vou para o meu segundo ponto. Só tem 20, irmãos. Estou brincando, é só 3, viu? O segundo ponto é, baseado nessa frase ainda, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, em segundo lugar, nós não devemos conhecer os nossos irmãos também segundo a carne. E sabe, muitas pessoas, mesmo nascidas de novo, que são apaixonadas por Jesus, mas na igreja, por desobedecer esse versículo, ficam olhando os irmãos segundo a carne, vê tantos defeitos neles, e também você poderá ficar rapidamente deprimido se você insistir em ver os irmãos segundo a carne, em vez de vê-los pela ótica de Cristo. Outra coisa, a pessoa muitas vezes começa a ficar cínica, crítica, desenvolve o que eu chamo síndrome da caverna, como Elias, que entrou na caverna e falou: Senhor, só eu que estou realmente íntegro, todos os outros pastores são picaretas, só eu que estou fazendo certo. E você vê essas pessoas que insistem em desobedecer esse versículo, e insistem em enxergar os irmãos segundo a carne, eles sempre estão falando de uma forma negativa sobre a igreja de Jesus, sempre estão falando de uma forma depreciativa.
Sabe? Porque eles estão desobedecendo a palavra. A Bíblia diz, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Mas eles insistem em ficar conhecendo os irmãos segundo a carne, vendo todos os defeitos, enxergando no mundo natural, em vez de ver a realidade espiritual. Em vez de ver a realidade espiritual. Sabe, eu quero falar uma coisa. Alguém que só fica vendo os defeitos dos outros, que fica insistindo, é doente espiritualmente. E começa até a enxergar defeito, às vezes até onde não tem. Uma pessoa dessa, quando chegar no céu, se ela chegar, ela até no céu vai ver defeito. Você está entendendo? Então, isso é um câncer. A Bíblia fala que os nossos olhos são a janela do nosso corpo. Se os olhos foram bons, generosos com os outros, você está cheio de luz, ele diz. Mas quando os olhos são cheios de trevas, todo o corpo fica infectado, fica doente. Interessante isso. A realidade é que é pecado ficar vendo o irmão no natural. Você tem que vê-lo pela ótica da palavra. Por isso que o apóstolo Paulo, ele não estava usando de psicologia ou de só animar os irmãos e fazer de conta que os defeitos deles não eram verdadeiros, quando ele dizia, vez após vez, passagens como essa, por exemplo. Em Romanos 15, 14, ele fala assim, certo estou, meus irmãos, eu mesmo a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para admoestar uns aos outros. Olha o que ele diz, na sua essência, não pelos seus méritos, mas pelo poder do sangue de Jesus. Deixa eu até abrir um parênteses aqui. Você sabe que em 1 João 1,7 fala assim, se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aquele verbo no grego, nos purifica, é um verbo contínuo, quer dizer que ele purificou, mas continua a te purificar. Que coisa linda! A Bíblia fala, você andando na luz, em comunhão com Jesus, sabe o que ele fala? O sangue de Jesus te mantém perfeito. Quando eu vejo o limpador de para-brisa no carro, quando está chovendo, eu gosto de lembrar disso. Porque 24 horas por dia, caiu um pecado, te mantém purificado 24 horas por dia. Não é pelos seus méritos que você está perfeito na presença de Deus, é porque o sangue de Jesus tem esse poder, aleluia. Você é purificado e continua sendo purificado 24 horas por dia pelo sangue de Jesus. Olhe para o seu vizinho e fala assim, não tem jeito de ser mais puro do que isso. Aleluia. Terceiro lugar. Não devemos conhecer as pessoas que ainda não se converteram segundo a carne. Eu me lembro quando Deus foi me dando essa mensagem, porque eu creio que foi no meu tempo sozinho com Deus, eu tinha lido esse versículo. E depois, o Espírito Santo deu o tchan. Ele falou, meu filho, esse que é o problema. Esse que é o problema. Quando tantas pessoas, eles ficam enxergando a si mesmos, tantas pessoas ficam enxergando a si mesmas e também enxergando os outros irmãos, segundo a carne. Então esses primeiros 2 pontos Deus me deu da mensagem. Aí eu me lembro que o Espírito Santo falou assim, mas tem mais. Esse versículo fala, daqui por diante, a ninguém inclui as pessoas do mundo. Eu falei, Deus, mas pessoas do mundo, o Senhor vai ter que me explicar isso. Porque as pessoas do mundo, elas não nasceram de novo. Não tem jeito de eu enxergá-las diferente. Se elas não são nascidas de novo, elas não são nascidas de novo. Ele me levou para o próprio contexto. Por isso que é tão lindo o texto dentro do contexto. Olha 2 Coríntios 5:19. Vai estar aqui no telão também. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quando Jesus morreu, ele não somente reconciliou
os que agora são convertidos. Ele reconciliou com Deus o mundo todo. E olha o que mais ele diz: não imputando ou cobrando a eles, aos homens, as suas transgressões. E nos confiou a palavra da verdade, da reconciliação. Olha, a Bíblia fala que Deus não está imputando aos homens mais as suas transgressões. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você sabia, e antes de me apedrejar, irmãos, por qualquer suposta heresia, deixa eu terminar de falar, que aí você vai entender, tá? Mas você sabia que ninguém vai para o inferno porque adulterou, porque assassinou, porque mentiu, porque roubou? Você sabia disso? Você sabia que Deus seria injusto jogar as pessoas no inferno por causa disso? Sabe por quê? Porque quando Jesus morreu, ele pegou os pecados, Deus pegou os pecados do mundo todo e colocou em Jesus. Então seria injusto castigar o mesmo pecado duas vezes. Todos os pecados, desde Adão até o último ser humano que ainda vai existir, já foram castigados em Jesus. A Bíblia que fala, está escrito lá. Ele não está imputando mais, olha só, aos homens as suas transgressões. Ele já reconciliou consigo o mundo todo. Então você fala, pastor Eibe, então você está querendo dizer que todo mundo vai ser salvo? Como eu gostaria de ver isso. Daqui para frente, pelo menos. Daqui para trás é tarde demais. Os que morreram sem Jesus não estão. Mas você fala, mas como que estão? A Bíblia diz isso. Vou dar uma ilustração bem simples, mas que ajuda a gente a entender. Vamos supor que eu fosse dar aqui para um amigo que eu acabei de conhecer pessoalmente, mas já era muito fã dele, o pastor Josué Rodrigues, a minha carteira. E vamos supor que ela estivesse cheio da grana, com um cheque de 500 mil reais e assim por diante, em branco. Então, sem assinatura, estou brincando. Vamos supor que ela estava cheia da grana, e eu falasse para ele, olha, pastor Josué, eu estou dando a minha carteira para você e tudo que está aqui dentro, isso é só uma ilustração, viu, irmãos? Não é? Então, eu desse para ele aqui a carteira, pastor, então está aqui a carteira, depois do culto, irmão, podem pegar aqui, já é sua a carteira e tudo que está dentro. Eu dei para eles nessa ilustração, sim ou não? Sim. Mas vamos supor que o culto termina aqui, a reunião termina, ele sai, ele nunca vem pegar a carteira. Ele recebeu a carteira? Não. Mas eu dei. Ele que não recebeu. E assim que aconteceu. Deus já reconciliou consigo o mundo todo. Ele já deu a salvação para o mundo todo. Já deu. Mas nem todos receberam. Interessante. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora, olha a maneira como a gente deve enxergar então a pessoa que não nasceu de novo. Em vez de falar assim, olha, aquela pessoa lá é prostituta, aquilo lá é homossexual, é pecador, olha como é feio, né? O negócio não nasceram de novo. Não, o que eu devo falar? Gente, sou igual você, só que eu recebi o que Deus já deu, e Deus já deu para você. Só tem uma diferença, você só não recebeu ainda, mas Deus já deu. Deus já deu. Deus não está nem cobrando os seus pecados mais, não está imputando, Ele já reconciliou você com o Pai, é só você receber isso. Por isso que a Bíblia fala que nós pregamos as boas novas do Evangelho. Não é uma graça barata, porque para receber ele vai ter que arrepender. Vai ter que arrepender. Mas que Deus já deu, ele só tem que receber. Que coisa linda, irmãos. Por isso que a gente começa a enxergar as pessoas com uma outra ótica. A ninguém, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Isso inclui as pessoas do mundo. Olha, nossas células começaram a ganhar tantas almas por Jesus, depois que eles começaram a enxergar isso. Olha, a célula falava assim, esse quarteirão onde nós estamos, já foi reconciliado com Deus. E nós somos aqui os mensageiros das boas notícias, que Deus não está com raiva deles, que eles já foram reconciliados com Deus, eles só têm que receber. Começou a impermear uma outra mentalidade, de ver as pessoas com amor, com carinho, de ver as pessoas como Deus as vê. É tão maravilhoso. Tudo começou a mudar.
O pastor Show, pastor da maior igreja do mundo, que é uma igreja em células, ele disse que, ele conta uma ilustração muito linda. Ele diz que uma senhora da igreja dele, de mais ou menos 50 anos de idade, um dia veio falar com ele no gabinete, e ela estava chorando, desesperada. Ela falou: minha família está sendo destruída. Ele falou: não tem nem um problema que a oração não possa resolver. E ela disse: não, mas eu já oro toda hora, mas não está funcionando. Ele falou: me conta o problema. Ela disse: olha, é que a minha filha, ela é muito novinha, acho que ela tinha 16, 17 anos de idade, mas ela começou uma vida de prostituição, no sentido de namorar e dormir com os homens. E lá na cultura oriente, a honra é uma coisa extremamente séria na família. E ela disse: olha, meus filhos estão com tanta vergonha porque ela está dormindo com os colegas deles. Meu marido está com vergonha porque ela está dormindo com os colegas de trabalho dele, indo para os motéis. E meus filhos estão dizendo que vão até sair de casa, não vão morar mais porque estão com tanta vergonha. Ela está destruindo o nosso lar. Ele disse: mas a oração resolve. E ela falou: mas eu já tenho orado muito, pastor. Ele disse: mas porque você tem orado do jeito errado. Achei interessante isso. Você tem orado do jeito errado. Ela falou: como assim? Ele falou: quando você ora, você vê sua filha como uma prostituta. Quando você ora pela sua filha, você está vendo a sua filha como uma prostituta. Ela disse: mas é isso que ela é. Ele disse: no natural, sim. Mas no mundo espiritual você tem que ver a realidade. Vamos só ver essa realidade mais uma vez, irmãos? Coloca aí, 2 Coríntios 5,19, por favor. 2 Coríntios 5,19. Não dá para colocar mais, tudo bem, mas vamos só relembrar. E Deus estava em Cristo, estava reconciliando o mundo consigo, não imputando aos homens as suas transgressões. E o Show usou um método assim, um pouco estranho, eu acho que nem citou esse versículo, mas eu sei das verdades que ele estava baseado quando ele falou para ela isso. Ele disse: agora ajoelha, vou te mostrar o jeito certo de orar. Fecha os olhos. Ele disse: eu quero que você volte na sua mente, só na sua imaginação, 2.000 anos atrás, para quando Jesus estava morrendo. Você vê Jesus morrendo lá, na sua imaginação? Sim, estou podendo enxergar, pastor. Sim. Ele está derramando o seu sangue, não é verdade? Sim. Para que ele está derramando o sangue? Aquele sangue está escorrendo para quê? Ela falou: para lavar os pecados do mundo todo. Ele disse: exatamente. Os piores pecadores são lavados com esse sangue. Ele disse: agora veja a sua filha através desse sangue. Eu vou mudar um pouco, porque ele falou através, eu acho que na cultura ocidental é mais fácil dizer assim: veja a sua filha aos pés daquela cruz. Agora veja a sua filha sendo lavada por esse sangue. Você está vendo? Isso já aconteceu no mundo espiritual. É só ela receber isso, mas já é um fato. Deus já reconciliou consigo o mundo. Ela falou: eu estou vendo. Ai, minha filha, está ficando tão linda. Ele disse: é isso que já aconteceu. Deus estava, irmãos, isso é palavra de Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando mais aos homens as suas transgressões. Ela disse: eu estou vendo. Ele disse: agora você pode orar. Ora em cima disso. Ora concordando em Deus, com esta realidade espiritual. E ele falou: todo dia quando você for orar para sua filha, ora desse jeito. Ela que tinha tanto ódio antes da filha, porque a filha estava destruindo a casa, agora começou a orar com fé, com amor, com perdão, e baseado na palavra. Sabe o que aconteceu, irmãos? Pouco tempo depois que ela começou a orar assim, ela contou o testemunho depois. A filha acordou depois de uma noite no motel com um homem, e o homem já tinha saído. E ela sentia tão suja. Mas ela sentia uma solidão de matar, eu acho que ela só tinha uns 17 anos de idade. Uma solidão, e deu uma vontade dela voltar para a casa da família dela, mas ela lembrou como a família rejeitava e falava com ódio para ela.
Então ela pensou assim consigo mesma: eu vou voltar para minha casa pela última vez. Se me recusarem, se me rejeitarem, eu nunca mais piso o pé lá. Porque ela estava com tanta solidão. E eu acho que eles moravam num apartamento, que ela tocou a campainha, ficou esperando lá. Quando a mãe abriu a porta e a mãe viu a filha, a mãe saiu correndo, agora enxergando a filha diferente, porque daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Vocês estão entendendo, irmão, como a verdade liberta? Agora ela saiu correndo e abraçou a filha desmontou nos braços dela, e ela levou a filha para dentro da casa, e amou a filha, e cuidou da filha. A filha entregou a vida a Jesus, foi para a igreja, se tornou uma jovem tão santa, tão cheia de Jesus. Deus deu um marido assim tão legal para ela. Ela se tornou uma líder de célula, uma supervisora de muitas células. E o show diz que quando ele prega e vê ela com o marido, já agora com os filhos, e todas as células que ela cuida, ele lembra daquele momento que ele deu, ensinou a verdade, e a verdade liberta. Você já olhou para o seu bairro, para a sua cidade, coberta com o sangue de Jesus, para a sua família, para os seus vizinhos? Não tem coração duro demais? Quando você começa a obedecer a palavra, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Eu vou terminar com essa ilustração. Eu estava passando com minha esposa, quando a gente morava ainda em Santarém, lá na Avenida Rui Barbosa, e eu olhei e me deu, eu pensei que era uma ilha santa, estava escrita lá, numa loja, Eternal Death. Eternal Death em inglês quer dizer morte eterna. Quem conhece a Bíblia sabe que a morte eterna quer dizer o sofrimento eterno no lago de fogo. E era uma loja de vender artigos de heavy metal, rock. E me deu, eu pensei que era uma ira santa. E eu ia amaldiçoar aquele lugar. Vai fechar. O dono não vai prosperar. Mas a Bíblia fala que na mesma língua procede bênção e maldição. Fala, essas coisas não devem ser assim. E lá em 1 Pedro ele fala assim: até quando os outros te maldiçoam, você deve retribuir com bênção. Você deve bendizer as pessoas, porque para isso mesmo foste chamados, para decretar a bênção. Ele diz lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 9 e 10, você foi chamado para decretar a bênção. E Deus me fez lembrar desses versículos. Aí eu me lembro que eu falei, é verdade. Eu peguei na mão da minha esposa, só estava eu e minha esposa no carro. Eu falei, amor, concorda em fé comigo. Eu decreto que esse lugar, que o dono desse lugar vai ser abençoado. Vai ser um homem cheio da bênção de Deus, que ele vai converter, que ele vai seguir o Senhor, que ele vai vender artigos evangélicos aí, ele vai mudar o nome desse lugar para Eternal Life, vida eterna. Você concorda, amor? Eu falei, eu concordo em nome de Jesus. Amém, então está selado. Bem, dentro de, eu acho que 2 semanas mais ou menos, nós viajamos para o Japão. Eu não falei para ninguém, ela também não falou para ninguém. Nós fomos lá para o Japão, para a Coreia. Fiquei 1 mês fora, com minha esposa e minha filhinha, recém-nascida na época. Eu me lembro que, quando eu voltei, depois de 1 mês, o pastor Luiz, que na época era o pastor de louvor e adoração lá, chegou para mim e falou, Eibe, você não acredita quem converteu. Eu falei, quem? Ele falou, o Jefferson. Eu falei, quem é o Jefferson? Ele falou, Eibe, o Jefferson é aquele cara cheio de tatuagem, cabelo até aqui, que é o dono daquela loja lá de heavy metal. Eu falei, o que, Luiz? O negócio funcionou tão rápido assim. Rapaz, eu falei, Luiz, que coisa. Luiz, antes de eu viajar, eu tinha decretado assim, assim. Impressionante. Quando a gente começa a enxergar com bons olhos, vendo as pessoas. E sabe o que aconteceu, irmãos? A primeira coisa que Deus fez depois da salvação dele e da jovem com quem ele morava foi curar o casamento deles, porque eles não eram nem casados, legalizaram o casamento, e eles viviam brigando. O menino que eles tinham, filho deles, sofria muito vendo o papai e a mamãe brigar, e agora ele foi tão curado, foi tão lindo. Aí o filho estava tão feliz vendo o papai e a mamãe curados, transformados.
através do discipulado 1 a 1. Aí o que aconteceu? O Jefferson, ele foi lá e mudou o nome da loja para Eternal Life, vida eterna. E depois Deus deu um outro trabalho ainda bem melhor para ele. Ele se tornou eventualmente gerente de uma grande loja lá em Santarém. Isso, eu acho que talvez 8 meses depois da conversão dele. Um dia eu estou saindo entre um culto e outro, saio lá e vejo o Jefferson, quase não reconheci, cabelo assim curtinho, cara bonitão, tá. A ovelha, né, tende a imitar o pastor, aleluia. Aí brincadeira, viu, irmãos? Aí eu vi o Jefferson num carro legal, rapaz. Eu pensei que era do patrão dele, né? Mas eu falei, não vou chutar, porque é melhor chutar para cima do que para baixo. Então eu falei, Jefferson, é o seu carro, cara. Ele falou assim, pastor, Deus tem sido tão misericordioso. Aí eu me lembrei que eu também tinha decretado bênção e prosperidade. Porque a gente decreta falência e as pessoas vão falindo, sabe? Eu conheço pessoas que faziam isso lá em Santarém. Eu mesmo fazia. Falei esse salão de festa. Não, agora eu declaro bênção. Aí vão convertendo tudo, aleluia. Não decreta nunca maldição, decreta bênção, amém? Você foi chamado para bem dizer. Por quê? Porque agora você enxerga com uma outra ótica. Fique em pé, por favor. Por favor, diga em voz alta, diga a ninguém eu conheço segundo a carne. Daqui por diante, com a ajuda do Senhor, eu vou escolher a obedecer essa palavra. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Eu não vou mais me conhecer segundo a carne, nem os meus irmãos e nem as pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus. Eu já enxergo como Deus enxerga. Eu decido a obedecer a palavra em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. E isto é só o começo. Amém e amém. Aleluia.